Do jogo da Liga Europa, entre o Futebol Clube do Porto e o Rangers, destaque para um lance ocorrido ao minuto 30, em que a equipa do Futebol Clube do Porto ficou a pedir um pontapé de penaltis por uma infração de Emmanuel Fernandes sobre PP. E aqui uma explicação da lei para termos pelo menos a base, para depois tentarmos também fazer cada um de nós a sua interpretação. E a questão é esta: é normal e é sobretudo uma atenuante quando um jogador toca primeiro na bola antes de promover um eventual contacto em relação ao adversário com quem está a disputar. E contacto significa que ele corta a bola e depois há um contacto perna com perna, braço com braço, corpo, e portanto na tal disputa de bola. Isso realmente é uma atenuante o tocar primeiro no esférico. Mas é sempre uma agravante quando um jogador, na maneira como aborda o lance, normalmente faz um carrinho chamado take, sobretudo quando é deslizante, ou quando em salto tenta-se projetar uma das suas pernas, que normalmente vai à frente, e normalmente o que vai à frente também são os pitons, é a sola da bota, que mesmo que eventualmente toque na bola, se não para o movimento e em simultâneo ao ato contínuo com essa mesma perna acaba por acertar em cheio com os pitons num pé, num tornozelo, numa perna do adversário, que aquilo que era a atenuante de tocar na bola acaba por ser, neste caso concreto, a maneira como aborda o lance ser uma agravante, e normalmente é penalizado. E é por isso que as jogadas em carrinho, em take, ou realmente se corta a bola, ou então corre sempre o risco de haver a respectiva infração, sobretudo, como disse, quando se vai de solo e de pitons. Neste caso concreto, o que acontece é que o Fernandes, ao projetar para a frente a sua perna direita, apresenta-se exatamente de solo e de pitons, e vai praticamente num carrinho, com muita impetuosidade, com muita força na maneira como faz toda aquela abordagem, e raspa com o calcanhar, não é bem um toque propriamente dito, é raspa com a zona de parte de trás da perna, a nível do calcanhar, na bola, e praticamente em simultâneo, portanto, um simultâneo ato contínuo, na sequência, porque isto é uma fração de segundo, acaba por acertar em cheio, com a sola e com os pitons, no tornozelo e pé esquerdo do PP, derrubando claramente e ilusionando até inclusivamente o jogador. Neste caso concreto, específico desta jogada, toda esta impetuosidade que é posta, todo este excesso de carga que é posta da maneira como ele aborda, entra naquilo que na Lei 12 normalmente distingue-se imprudência, negligência e força excessiva, que são sempre penalizadas com livrete, com medida agentária, com pontapé de penalti, e depois estes graus é sobretudo pela questão do nada, do amarelo e do vermelho. E neste caso concreto, enquadra-se perfeitamente naquilo que é a forma negligente como ele aborda o lance. E negligente, para a Lei 12, o texto da própria lei diz que é não ter em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário na maneira como abordas o lance. Quer dizer, tu não podes entrar de qualquer forma, mesmo que toques na bola e depois não pares o movimento e cravas uns pitons num pé, num tornozelo, como foi neste caso a circunstância e a situação. Para o árbitro, o facto de ter raspado na bola pode ter sido a tal atenuante que para ele não é pontapé de penalti, mas para o vídeo árbitro, e com imagens que são muito claras e óbvias, é uma varridela autêntica, com muita intensidade, com muita força na maneira como faz essa abordagem. E para mim, no meu ponto de vista, má decisão de não assinar pontapé de penalti do Porto, e neste caso concreto devia ter sido pontapé de penalti, porque realmente existe a infração, e em termos disciplinares, cartão amarelo pela negligência, porque só se retira o cartão amarelo nos penaltis, isto é, só se tira de vermelhos para amarelos e de amarelo para nada, quando é a chamada lei que nós dizemos normalmente dupla penalização, quando se trata de uma tentativa de jogar a bola, mas a partir do momento que a entrada é durinha, é varrer, e que entramos na questão da negligência, ou como muitas vezes acontece na força excessiva, dá cartão vermelho, a parte disciplinar mantém-se, independentemente de ser penalti ou não. Isto é, se é penalti ou se é livre direto, e neste caso com a dentária, pontapé de penalti. Resumindo e concluindo, fica um penalti para assinalar a favor da equipa do Futebol Clube do Porto, para a entrada do Fernandes sobre o PP, e também o respectivo cartão amarelo para mostrar.